uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Está a começar o programa Mais Família. Rádio Advento 93.9. A sintonia da esperança. Olá, querido ouvinte, querida família da 93.9. Mais uma vez estamos no ar para juntos fazermos aquela viagem agradabilíssima. Hoje estamos aqui para falar sobre o Natal na visão bíblica. Afinal, são 25 de dezembro, o dia da família. Muitos dizem que é o dia do nascimento de Jesus, outros afirmam outras coisas. Então precisamos ter certeza, saber exatamente. A vantagem do programa Mais Família é este, porque tem esse espaço para esclarecer e temos os nossos convidados que nos ajudam nesses aspectos. Então vamos saber um pouquinho do Natal. O que é que a Bíblia fala sobre o Natal? Precisamos mesmo ter árvore de Natal? Precisamos fazer a ceia? Será que você fez a ceia na madrugada de hoje? Precisamos ter o bolo rei? Precisamos ter muita comida ali, coisa farta, principalmente sobre o nascimento de Jesus Cristo. Vamos saber o porquê que foi escolhido esse dia como o dia do nascimento de Jesus. Vamos saber se consta na Bíblia ou se não. Já falei de Bíblia, já sabe quem está aqui comigo. É o pastor Osvaldo dos Santos Cauele. O pastor veio aqui para esclarecer. Querido ouvinte, se nunca teve a oportunidade de ouvir o pastor, então saiba que ele é mestrando em teologia bíblica do Novo Testamento, mas também fala do Antigo Testamento, porque não se pode ter o presente sem o passado. Então, o pastor está aqui para falar sobre o Natal na visão bíblica. Pastor, seja bem-vindo a esta edição especial. Hoje é Natal. Hoje é o dia. E tiramos o pastor de casa para falar sobre o Natal. Como sempre, precisamos estar disponíveis para servir a Deus. Amém. Dentro do tempo e fora do tempo. É uma missão. Amém. E como servo do Senhor, não tem como. Não se pode dizer não. A agenda sempre super apertada, enquanto existir perdidos para os quais precisamos comunicar a mensagem de salvação, nós não temos como nos furtar, nos esquivar desta responsabilidade. Porque se não chega à fase do fechamento da porta da graça, okay, aí vamos bater a porta. Por favor, me salve, o tempo já acabou. Mas, pastor, eu vivi um pouquinho este momento. Esse momento, assim, comparado ao tempo da graça. Okay. Foi em 2020, na fase do Covid. Nós fomos à igreja. Certo. E fomos muito cedo e haveríamos de estar lá até às 10 horas ou mais. E às tantas, o Ministério da Saúde confirmou que já havia um caso. Pois, e ali, naquele momento pediram que, vamos encerrar o culto e vamos para casa para estarmos protegidos.
E enquanto saíamos, chegavam outros membros na igreja. E eu comparei e disse, olha, fechou a porta da graça. Nós, pelo menos, já oramos, já cantamos. Tem existido sempre cenários assim que nos levam a fazer essa comparação. Aqueles dias que o culto, a pessoa tem a previsão que o culto terminaria na hora tal, mas termina um pouquinho mais cedo, porque o orador entendeu pregar pouco tempo. Há sempre, assim, algumas experiências do nosso dia a dia que nos recordam esse momento muito importante da história da humanidade, que é justamente a última chance de Deus em favor de todos os perdidos, que nós chamamos tecnicamente como sendo o fechamento da porta da graça. Pois, eu já associei. Pois, entendo. E ganhei a responsabilidade. Não, tenho que me preparar. Amém. E imaginemos que hoje Olha Jesus só, aparecesse. por isso mesmo. Como é que seria? As pessoas, e o que é que se passa? Não, já estamos a ir. Mas já oraram, já fizemos tudo. E é interessante perceber, irmã Calete, que o senso de brevidade para com a volta de Jesus Cristo, tal como apresentado no Novo Testamento, que era característico da mensagem de todos os servos do Senhor, principalmente os escritores bíblicos, estamos a falar tanto dos evangelhos, mas principalmente de João, Pedro, Paulo, que a posterior termina o Novo Testamento, Tiago, também falam a respeito da volta de Jesus como sendo um acontecimento para breve. E a intenção é não oferecer um certo desleixo, apaziguamento dentro daquilo que é a necessidade da nossa satisfatória preparação. E já falamos acerca da volta de Jesus. Já falamos da vez passada, e a próxima quinta-feira ainda vamos falar sobre o tempo do fim, não é? Pois certo. Está bem, pastor. Então, pastor, o que a Bíblia fala sobre o Natal? Certo, nós temos na Bíblia muitos textos bíblicos que falam a respeito do nascimento de Jesus ou da vinda de Jesus. Mas o nascimento está mesmo relacionado ao Natal? Ele nasceu mesmo hoje, dia 25? Certo, todos os textos bíblicos que falam a respeito do nascimento de Jesus, nenhum deles fala a respeito de uma data específica. A Bíblia, principalmente no Evangelho mais bem organizado, com muito detalhe e tudo por causa do nível acadêmico do autor, o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas tem uma particularidade, ele foi escrito por um acadêmico. Lucas tinha o seu doutoramento e ele escreve o seu evangelho com muitos detalhes técnicos, científicos, considerou muitos fatores para tentar apresentar com maior propriedade a informação. E Lucas apresenta que para o nosso contexto nós estaríamos a falar, de acordo com o calendário usado naquela época, estaríamos a falar dos primeiros meses de um ano e não no final do contexto do nosso ano. Nós estamos a falar de fevereiro, março, abril, mais ou menos. A forma como é descrita. O ambiente que era predominante naquele momento, enfim, dá essa ideia. O pastor gostava que o pastor nos desse assim alguma descriçãozinha desse tempo. Certo, nós podemos ler isto lá no Evangelho de Lucas. Vamos para o capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. É importante isso. Nós até podemos começar no capítulo 1 primeiro, depois nós vamos para o capítulo 2 para apresentar outros detalhes importantes. Desde o verso número 26 diz que, e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, uma virgem desposada. A primeira informação histórica é no sexto mês. No 6º mês. E não confundamos o 6º mês com o mês de junho, porque não se trata... estava aí para lá. Não se trata do calendário gregoriano ou romano, que é o que nós fazemos uso, mas trata-se a respeito do calendário judaico, e as ordens, a ordem melhor dos meses, ela é diferente em comparação
ao nosso. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Quando nós continuamos um pouquinho mais, aqui vamos, por exemplo, ainda no capítulo número 1, já a partir do verso número 46, onde Maria começa a cantar, até o capítulo 2, mais ou menos. Lá, desde o verso 1, nós encontramos a seguinte descrição importante com alguns detalhes adicionais. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo as alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. Percebe-se que ele apresenta nomes, apresenta dados. E quando nós estudamos os tempos de domínio ou liderança destes reis, à luz dos dados históricos, assim, voltados especificamente no estudo do Império Romano, nós vamos lá por volta do ano 4, o ano 3 da contagem regressiva. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa e a família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher. E principalmente agora vê o ambiente, os tempos, assim, estamos a falar do tempo do ponto de vista de temperatura, ou estamos a falar dos tempos do ponto de vista de época. Vê aqui o verso do verso 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Os pastores estavam no campo. E isso é interessante. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande tremor. E o anjo lhes disse: não temas, porque aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo. Isto vos será por sinal: achareis o menino envolto e deitado numa manjedoura. Nós podemos ir aqui para finalmente o verso número 15 do capítulo 12. Aconteceu que, depois eu vou ler novamente esses textos para algumas informações importantes, não ligadas necessariamente ao fator tempo. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, a Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Então, quando estudamos atentamente estas informações aqui, nós, de acordo com questões culturais, questões ligadas à história ou os costumes ou hábitos do povo naquela altura, vemos que não está diretamente ligado ao final de um ano. Não está diretamente ligado ao final de um ano. Não existe uma data específica para a questão do nascimento de Jesus Cristo. Não existe do ponto de vista da revelação todo abrangente. E quando nós estudamos a razão de existir o 25 de dezembro, de acordo com o que se pode ver na abordagem de várias literaturas, vários historiadores, entende-se que era uma data baseada na adoração ao Deus Sol, um tipo de adoração que nós chamamos de heliolatria, ou heliólatras, os adoradores do Deus Sol. Então, tinha-se esta data como sendo o dia ideal para adorar ou para se intensificar a adoração a este Deus Sol. E por causa mesmo deste dado, nós encontramos dentro do contexto cristão algumas pessoas não se simpatizam com a celebração da data de 25 de dezembro. Mas é interessante perceber, e eu estive vendo uma partilha bem recentemente do Dr. Rodrigo Silva,
pastor adventista, ele faz alguns questionamentos interessantes. Por exemplo, os meses, os nomes dos meses do nosso ano também é uma adoção dos deuses que existiram, que eram adorados no passado, principalmente no contexto romano. Existem muitas coisas que a gente usa, mesmo conosco, tem assim, era uma homenagem a um certo Deus. Então, o que deve nos preocupar não é necessariamente ter um nome ou ter um dia que as pessoas faziam uma ou deixavam de fazer outra coisa, mas é questionável o que você faz neste dia. A forma, o que você faz neste dia. O que é relevante não é o dia em si. Porque para mim, do ponto de vista bíblico, quem fez todos os dias é Deus. É Deus. Nenhum ser humano fez dia. Isso nós encontramos em Gênesis capítulo 1. Deus e já fez... uma vez o pastor disse que o único dia que foi denominado era o 7º dia. O único dia que recebeu o nome na Bíblia é o sábado. É o sábado. Né? O 7º dia recebeu o nome de sábado. Mas quem cria todos os dias é o próprio Deus. Então, não precisamos, assim, nos debater quanto à questão de ter que existir, em algum momento da história, um certo dia ter sido homenageado ou dedicado para uma certa entidade qualquer. Não existe dias assim, que foram criados pelos homens. Deus criou todos os dias. Essa coisa de nomear ou separar um dia para um determinado propósito, isso já são questões humanas. Agora, se existe ou existiu isto a partir do século IV para cá, existiu necessidade de valorizar, superestimar o 25 de novembro para ter um foco diferente, agora voltado para a pessoa de Jesus Cristo, isto não precisa constituir problema algum, porque dentro daquilo que é a abordagem ou a visão cristã, celebrar o nascimento de Jesus Cristo é bíblico. É bíblico. É bíblico. Celebrar o nascimento de Jesus Cristo é bíblico. Isto é, quando nós lemos principalmente o Lucas 2, que já lemos alguns versos, dos versos 10 até o verso 20, vemos que é uma celebração anunciada pelo céu. Os anjos apareceram com uma mensagem de regozijo e felicidade para os homens, e os homens abraçaram isto, comunicaram os anjos, o próprio céu, representado por estes anjos, comunicaram esta alegria de que vai nascer o Salvador. Então, esta informação é muito relevante. Agora, se porventura a humanidade entende separar um dia para este fim, exclusivamente para este fim, é uma decisão louvável. É claro que o único problema que nós encontramos quando analisamos do ponto de vista prático é que as pessoas não fazem uso correto deste dia. Isto é, a celebração ou o festejo que se faz neste dia não é de acordo com a abordagem bíblica, e ao longo da nossa abordagem hoje nós precisamos nos concentrar de uma forma particular nisso. Sim. Mas, pastor, o cristão deve, nesse caso, celebrar o dia do Natal. Mas como é que deve fazer? Por exemplo, a ceia do Natal. Deve organizar a ceia de Natal e deve ser feita à meia-noite, como todo mundo faz? Olha, nós não vemos isto na Bíblia. Não vemos isto na Bíblia. E o facto de não vermos isso na Bíblia, isso não constitui necessariamente pecado. E talvez a nossa pergunta é como as pessoas fazem isso. O que as pessoas consomem nestas ceias, nestes encontros. Isto é que é relevante. Por isso é que eu disse que quando nós estudamos atentamente a Bíblia, os dados a respeito do nascimento de Jesus Cristo apresentados tanto por Mateus quanto apresentados por Lucas, principalmente esses dois autores, porque apresentam com maior detalhes, nós vemos que o nascimento de Jesus Cristo, ele é festivo e ele é cultico. Não sei se você consegue me perceber. Sim. Quer dizer, festivo e é cultico. É festivo e é cultico. E mesmo festejando, temos de estar em sintonia. Exatamente, em adoração. Então, é preciso não separar o ambiente festivo do culto, da adoração.
porque a Bíblia apresenta como sendo um momento especial de maximizar nosso valor, nossa concentração, porque decidimos separar o dia todo refletindo em torno disso. Pois. Então é mesmo um dia de reflexão. É um dia de profunda meditação, profunda reflexão. Porque o texto bíblico diz que mesmo nasceu, chegou a salvação. Diz aqui o verso número 10. Diz que o anjo lhe disse: não temais, porque eis que vos trago novas de alegria, que será para todo o povo. São boas novas de alegria. Glórias a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, o texto bíblico nos apresenta que é um momento de muita alegria. Agora, é claro que quando fazemos um estudo, conforme estava a explicar, um estudo do ponto de vista de percentagem, percebemos que um público maioritário em toda parte do mundo olha para esse dia como sendo uma ocasião de concentrar-se em dois principais desvios, que é uma concentração egocêntrica ou uma concentração antropocêntrica. Isto é, concentrar-se em si mesmo ou concentrar-se nas pessoas. Nesse caso, família? Não concentrar-se em Jesus. Ok. A nossa concentração deve ser em Jesus Cristo. Por isso é que eu tenho dito, o aniversariante é Jesus Cristo. Então, essa discussão à volta do dia, ela não devia ser relevante dentro do contexto cristão. O que deve ser relevante no contexto cristão deve ser a forma como nós podemos nos posicionar neste dia. A forma como podemos nos posicionar. Porque quando eu me alegro ou quando a despesa financeira que foi usada para atender o aparato festivo, o objetivo não foi concentrar-se em Jesus Cristo, mas foi concentrar-se em nós ou noutras pessoas, tá, né? Então nós falhamos. E eu preciso me explicar. O que queremos dizer com isso? Quando o foco é egocêntrico, eu quero fazer assim, do meu jeito, a meu belo prazer. Por isso é que o tipo de celebração, o tipo de ambiente festivo que você pode encontrar em quase toda parte, e em algumas vezes até em ambientes cristãos, envolve bebidas alcoólicas, envolve danças profanas, envolve um ambiente completamente profano. Quer dizer que é mais um momento de oportunidade para quebrar a lei de Deus, para ferir princípios bíblicos, porque quando nós estudamos o ambiente festivo destes lugares, é semelhante a qualquer festa profana ou secular existente em qualquer lugar ou então em qualquer um outro dia. Aí nós falhamos completamente. 2. Em algumas vezes estas festividades são antropocêntricas, porque os pais entendem presentear os seus filhos, entendem gastar somas e somas de dinheiro para a própria festa, quando toda essa despesa devia ser concentrada em Jesus Cristo. Qual seria ou qual devia ser a atitude dos crentes que nós encontramos aqui na Bíblia? A atitude dos crentes é oferecer a Deus, presentear a Deus diretamente a Ele, através de uma instituição que Ele é dono, chamada igreja, ou então ofertar a Deus através dos necessitados. Isto é, nós procurarmos aquilo que Cristo Jesus apresentou em Mateus capítulo 25. Se fizerdes a estes pequeninos, a mim fizestes. Então, Jesus estava falando a respeito da obra de solidariedade que precisa tomar conta daquilo que é os montantes de dinheiro que nós separamos. Então, quando o nosso foco se concentrar em ofertas de gratidão a Deus e ofertas de solidariedade para as pessoas necessitadas, tá, né? Então nós estamos dando estas ofertas para o próprio Deus, porque tanto a oferta diretamente para o Senhor
tem como objetivo sustentar sua obra. Quanto às ofertas que nós separamos para os necessitados, tem também por objetivo fortalecer a intenção de Deus de oferecer um cuidado especial para aqueles que sofrem. Por isso é que Moisés, lá no Torá, nos primeiros livros dele, lá, os primeiros livros da Bíblia, ele declara que sempre existirá pobre. Quer dizer que enquanto Jesus Cristo não volta a esta terra, na capítulo 1, do verso 7 até o verso 9, diz que quando Jesus Cristo volta, o mal não mais existirá, não se levanta pela segunda vez. Porém, enquanto ele não volta, os pobres existirão, os desfavorecidos e pessoas passando por situações difíceis sempre existirão. E a igreja, os crentes cristãos, em celebração ou comemoração a uma data natalícia, eles devem aproveitar esta oportunidade para investir significativamente ou dar destino de uma soma significativa para estas pessoas. Quer dizer que aquilo que for a gestão do nosso fundo não deve ser influenciado pelas distorções da gestão errada dos nossos fundos, que chamamos de consumismo e todos os outros erros de gestão dos nossos fundos, que concentram a atenção no ser humano e nas suas vontades pecaminosas, mas nós temos que concentrar as nossas atenções em Deus e naqueles que Ele pretende alcançar através destes privilégios que Ele colocou em nossa própria mão. Nesse caso, pastor, cada cristão deveria preparar, assim como preparam o dinheiro para comprar o bacalhau. Exatamente. Pois, deviam também preparar algum um orçamento. Dezembro eu vou agradecer. E do ponto de vista bíblico, a maior porcentagem desse valor deve se concentrar em Deus. Estamos juntos, irmã Calete? Estamos sim, se você separa, imagine que você separa 100.000 kwanzas para ser usado para o Natal. O teu Natal, se for Natal verdadeiramente cristão, então maior percentagem deste valor não será necessariamente para atender as emoções humanas. Estamos a falar a respeito de uma festa egocêntrica ou antropocêntrica para a tua família e para você e tudo mais. Boa parte deste valor, maior parte deste valor, precisa ter o destino em Deus. O aniversariante é Jesus Cristo. Então, o que acontece quando você é aniversariante do dia? Você recebe presente. Então, Jesus Cristo precisa também receber presentes. Isso nós encontramos na Bíblia. A Bíblia apresenta lá os pastores de Belém, os magos do Oriente, eles apareceram, desejaram se alegrar e presentearam Jesus Cristo. E é isso que precisa acontecer. Então, o foco está em Jesus Cristo. Por isso é que estamos a falar, e vocês, se fizeram um estudo, você vai conseguir compreender que é interessante que essa abordagem cristã, ela é vivida por um grupo muito ínfimo de crentes a nível de todo mundo. Então, o problema quando o assunto é festividade natalícia não é só com aqueles que não são crentes, até aqueles que são crentes, ok? Até aqueles que são crentes dão destino errado dos seus próprios recursos em celebração deste dia especial. Ok? Isto é, se você avaliar na ordem dos 100%, nós estamos a falar acima dos 98% das pessoas do mundo que têm a celebração de um jeito contrário à Bíblia. De um jeito contrário à Bíblia. Agora, há um outro número de pessoas, cerca de 2% ou menos do que isso, que quando chega um momento como este, e eu conheço muitas destas pessoas, são muito amigas minhas, membros meus, eles investem significativamente. Só para ter uma ideia, nós como igreja estamos nos preparando, nós estamos a promover, mobilizar, incentivar os membros a desenvolver espírito solidário, que deve ser o espírito característico dos crentes para uma véspera como esta. Por causa de que o texto de Moisés declara: sempre existirá pobres. Quer dizer que se não for o teu vizinho, se não for aquele que está bem próximo à porta do teu lugar de serviço, há sempre alguém passando por situações bastante difíceis. E nós podemos ir ao encontro destas pessoas como para sermos os braços de Jesus Cristo. E é interessante que quando fizermos estas doações,
um detalhe importante, deixe sempre uma palavra da proveniência dessa bênção ou desse benefício a estes destinatários. Diga sempre que este é o presente de Jesus Cristo para você. Mesmo ele sendo o aniversariante. Exatamente. Ele dá o presente. Exatamente, ele dá o presente. E é interessante perceber, irmã Calete, que quando a nossa abordagem é desse jeito, ela é cristocêntrica. O centro é Jesus Cristo. Então, quando formos doar, é preciso esclarecer que é Jesus Cristo que está fazendo isto para estas pessoas. Ok? Sim. Para que as pessoas prendam suas atenções, não em nós, mas prendam suas atenções em Deus, em Jesus. Então, a festividade natalícia, ela precisa ser cristocêntrica. Okay. Ela precisa ser cristocêntrica. Do contrário, então, é mais uma outra festa qualquer secular. Secular. Okay. Ou então profana. Tá bem. Pastor, assim como todos os programas, o tempo, mais uma vez, exige que paremos para alguns minutinhos ao nosso intervalo. Está certo. Querido ouvinte, nós vamos continuar. É só aquele intervalo que você já conhece e nós já voltamos. Rádio Advento 93.9. A sintonia da esperança. Você sabia que a sua mente também pode ficar doente? Sabe aquele cansaço, falta de energia e falta de vontade de fazer as coisas que antes lhe davam prazer? Isso mesmo, e para lhe ajudar a resolver estes e outros problemas que envolvem o seu bem-estar emocional, surge o programa Dose de Terapia, de segunda a sexta-feira aqui na 93.9, a sintonia da esperança. Olá, querido ouvinte, já estamos de volta para continuarmos a nossa conversa. Tá boa, não é? Está boa, depois hoje é Natal, tá todo mundo em casa, todo mundo ouvindo o programa. É bom, porque há coisas que vocês se calhar estão fazendo hoje que o próximo ano já não farão. Não estou a dizer que não devem comemorar o Natal, devem sim, devem, o aniversário do Senhor, então devem, mesmo com a história que o pastor já está a contar. Não temos uma data certa do nascimento de Jesus Cristo, então se foi imposto esse dia, prontos, vamos seguir, não é mais que o centro seja Jesus Cristo e não fazer algo para nós próprios ou só para nossa família, não, Deus em todo lugar. Hoje é o dia dele, então ele deve ser o centro. Pastor, vamos continuar, mas antes deixa-me atualizar o nosso ouvinte. Está aqui o pastor Osvaldo dos Santos Cauele, ele que é mestrando em Teologia Bíblica do Novo Testamento e estará aqui falando sobre o Natal na visão bíblica. Se só hoje está a ouvir o pastor, olha, convido-lo a estar ligado a 93.9, que vai poder ouvir o pastor muitas vezes em várias edições do programa Mais Família, que é este, que tem a função, a missão de orientar as famílias a resolverem os seus problemas de maneira saudável. Mas hoje não tem problema, hoje é Natal. Pastor, vamos continuar então. Como é que o cristão deve... Nós já sabemos que Cristo, Jesus Cristo, deve ser o centro. Podemos dizer Jesus Cristo, podemos dizer Deus, mas há quem não aceita essa ligação. Há quem diga, não, Deus é Deus, Jesus não é Deus. Pastor, como é que se explica isso? Em João capítulo 1, verso 1, a Bíblia declara, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É claro, né, que uma das principais discussões bíblicas desde muito tempo atrás está muito relacionada à pessoa assim de Jesus Cristo, né? A divindade de Jesus Cristo. Há muita discussão, mesmo até dentro do mundo cristão, mas esse texto bíblico diz que Jesus é Deus. Jesus e é não Deus. quer necessariamente dizer que não exista um ser com o título de Pai, tá, né? Com o nome de Pai, e que não exista um outro ser com o nome de Espírito Santo. É que, de uma forma assim bem resumida, porque isso é um outro tema, nós podemos dizer que é um título, né, que é um nome que é usado por três seres com o mesmo caráter, com os mesmos objetivos, mesmo propósito, cada um deles tem 100% de poder. Quem é o mais poderoso?
Ninguém. Ninguém. Os três em um, pronto. Exatamente. E a ideia de três em um, conforme apresentada em 1 João capítulo 7, não é necessariamente de ser mas o termo um é de unidade, eles são unidos. Existe mesmo um Pai, um Filho e o outro Espírito Santo. Então, quando a Bíblia diz que os três são um, está a dizer que eles são unidos em tudo. O caráter, propósito, objetivo, natureza. E todos eles são omnipresentes, estão em todo lugar. Todos eles têm as qualidades de Deus. É isso que nós chamamos qualidade de Deus ou atributos divinos. Ok? E sobre isso nós podemos falar oportunamente. Sim, pastor. Eu assim já anoto. Pastor, eu quero voltar para a ceia. Nós somos aconselhados... O que é feito nestas tais ceias? Eu já ouvi falar de determinadas ceias. O que é que eles fazem mesmo? Não, pastor, organiza uma mesa e ali vem a família, degusta de tudo, tem bolo, tem o cozido e tudo mais. Okay. Mas agora, exatamente como fazem, pastor, ali também eu tenho dúvida, mas uma coisa eu digo, pastor, se o cristão é aconselhado a dormir cedo, como chegar até a meia-noite e comer? Porque a ceia faz-se à meia-noite e as pessoas comem à madrugada. Mas isso é interessante. É claro, né, que Deus, o próprio dono da lei moral, né, os 10 mandamentos, ele também é o dono das leis sanitárias, leis voltadas ao cuidado da nossa própria saúde. E é importante valorizar as leis, porque o quebrantamento da lei lesa ou leva o ser humano a acarretar determinadas consequências. Não se recomenda comer às altas horas, não se recomenda dormir às altas horas. E é claro, né, esse exercício só pode ser admissível de uma forma ocasional e por circunstâncias de emergência, alguma situação fora do nosso próprio controle. Como doenças e tudo mais. Então, aí vem a ceia, onde todo mundo come fora da hora. Come de manhã, pastor. O que devia acontecer... Meia-noite é de manhã já. O que devia acontecer como proposta que eu faço é que devia ser um programa especial de adoração. Um programa especial de adoração, as pessoas decidam orar, né? Os elementos da adoração precisam ser incluídos, isto é, oração, o louvor, o estudo da Bíblia naquele momento e dedicar a família nas mãos de Deus em jeito de gratidão. Em jeito de gratidão, senão ter que perder o sono para comer, só mesmo e comer e conversar. Não, isso nós não encontramos na Bíblia isto. Nós respeitamos o ponto de vista de muitos, mas a Bíblia não nos apresenta nem nos recomenda a esse tipo de posicionamento. Pastor, o cristão deve desejar ao outro irmão, por exemplo, Feliz Natal. Deve dizer essa frase? Exatamente. É bem normal, bem normal. Irmã Calete, permita-me apresentar para si uma informação importante para os radiovintes. O nascimento de Jesus Cristo foi a maior expectativa do povo de Deus no Antigo Testamento. A maior expectativa do povo de Deus no Antigo Testamento. Então já se anunciava. Exatamente. Ou começou a ser anunciado a partir do momento em que o anjo aparece para Maria. É interessante. O nascimento de Jesus Cristo começou a ser anunciado desde o dia que o homem pecou. O anúncio oficial do nascimento de Jesus Cristo, desde o dia que o homem pecou. Gênesis capítulo 3, quando fala a respeito da queda, é o Gênesis que nos apresenta Deus visitando o homem, a partir do verso 8, 9. Onde estás? E Deus faz uma promessa, o verso número 15. E essa promessa está também diretamente ligada, acima de tudo, com a primeira vinda de Jesus Cristo. Okay? Daí começou já a expectativa, quando virá? Muita expectativa. Por isso é que quando o casal Adão e Eva teve o seu primeiro filho, Caim, o primeiro a ser nascido no mundo todo, porque Adão e Eva foram criados, Eva pensou que este fosse o filho que havia sido prometido, em Gênesis capítulo 3, o verso 15.
Estamos juntos? Estamos sim, pastor. Estou acompanhando. Quando nós lemos atentamente o nascimento de Caim, lá mesmo em, creio, Gênesis capítulo 4, percebemos essa ideia e ela é explorada com maior detalhe quando lemos, por exemplo, recomendo um dos livros da escritora norte-americana Patriarcas e Profetas. Dessa escritora norte-americana Ellen White, desenvolve um pouquinho essa expectativa. Começa desde o casal. Era o sonho de todas as mulheres judias, todas elas ansiavam ser mãe de Jesus? Ser mãe de Jesus Cristo. É interessante. Todas elas ansiavam. Quer dizer que quando nascia alguém de sexo masculino, as pessoas colocavam sempre esse questionamento: será que não é o cumprimento da predição apresentada por Deus há muito tempo atrás? Então, o nascimento de Jesus Cristo era a maior expectativa. Da mesma forma que do Novo Testamento para frente, a vinda de Jesus Cristo pela segunda vez é também a maior expectativa do mundo cristão. Ok? A maior, se não é, deve ser a nossa maior expectativa, ver Jesus Cristo voltar. Então, não era um momento qualquer. Não era um momento qualquer. Por isso é que aqueles que visitam Jesus Cristo, os pastores e os magos do Oriente, tendo sido orientados pelos anjos, dá para perceber que eles tinham também certa informação a respeito desse momento, ou pelo menos a respeito da vinda deste ser, que é muito especial para toda a humanidade. Então, desejar alguém feliz Natal é desejar que a pessoa reflita em torno da vida de Jesus Cristo, valorize a vida de Jesus Cristo, a missão de Jesus Cristo, a suficiência do seu próprio sacrifício expiatório em nosso favor, em prol da nossa salvação, porque a palavra Jesus Cristo, tá, né? Esse substantivo Jesus Cristo significa literalmente salvação ou salvador. Jesus Cristo. Jesus significa salvação. Jesus significa salvação. O Cristo significa ungido. Alguém que foi separado mesmo para salvar a humanidade. Então, é o único que possuía credenciais para esse tipo de missão. Nenhum outro ser tinha este privilégio, esta missão. Então, se ele é o único, nele nós encontramos salvação. É uma bênção. Então, desejar Feliz Natal, tal como faremos no final desse programa. Vamos desejar Feliz Natal para todos os radiovintes. É uma bênção. É claro que a compreensão bíblica ou cristã é de que ao fazermos deste jeito, estamos a pedir à pessoa que valorize a Jesus Cristo. Valorize a Jesus Cristo. Feliz Natal é valorize a Jesus Cristo. Viva como uma pessoa que conhece a Ele, que faz uso correto da dádiva da vida, que abraça o convite da salvação. Então, o nosso Feliz Natal tem esse tom. O nosso Feliz Natal não é para amontoar bebidas alcoólicas em casa e beber até não mais poder e depois desestabilizar aquilo que é ambiente da convivência familiar. Não. O nosso Feliz Natal é para dizer valorize Jesus Cristo em tua própria vida. Valorize, reflita em torno dele. Medite, demore-se. Na presença dele, pensando a respeito da missão que ele teve em favor de tua própria vida também. Amém. Pastor, a árvore de Natal, aquelas luzes, será que são comparadas às luzes que o pastor disse há pouco quando Jesus nasceu, os reis, os pastores, os reis magos, é foram visitá-lo, levaram presentes e tudo, havia uma luz. Eles seguiam uma luz. Será que são essas luzes que são montadas nas árvores? Ora bem, há muitas histórias em torno disso. Algumas que valorizam, dão importância a isto, e outras que desvalorizam, menosprezam e assim comparam ou associam ao paganismo.
eu prefiro apresentar uma abordagem diferente. Sim. A Bíblia não nos apresenta assim uma informação taxativa, mas o que é certo é que aquela árvore, ela é uma imitação de uma árvore que existe na natureza, ok? Existe uma árvore. Existe sim, pastor. Tanto que a escrita, árvore de Natal não tem hífen. Ok. E esta artificial é árvore de Natal com hífen. Ok. Olha só. Pois. Então, A natural não tem, é árvore de Natal sem hífen. Amém. A artificial, que é essa que, que bom. são Lindo. para enfeites, então, Maravilha. árvore, hífen, de hífen, Natal. Assim aprendemos. Eu também não sabia disso. Não é. O Mais Família tem dessa. Amém. Então, o que temos ali? Nós temos apenas uma imitação, uma imagem de alguma coisa daquilo que já que é existe natural, na natureza, sim, alguma sim. coisa feita pelo próprio Deus. A existência de imagens, de reprodução, ou a reprodução de um elemento na natureza cujo objetivo não é adorar o objeto e tudo mais, não constitui problema algum. Quando nós estudamos, por exemplo, o sistema litúrgico judaico no Antigo Testamento, baseado nas festas fixas de Israel, lá em Levíticos capítulo 23, estudamos associado a Êxodo capítulo 25, quando fala a respeito do santuário, ele era cheio de imagens, cheio de simbolismos e representatividades. E a intenção é que estas representações pudessem nos levar concentrar nossas atenções em Deus. Isso é interessante. Concentrar as nossas atenções em Deus, porque elas apenas reservavam ou conservavam lições espirituais. Ora bem, no livro Patriarcas e Profetas, livro Patriarcas e Profetas, de Ellen White. Livro O Lar Adventista. Na Igreja Adventista nós temos um livro. A autora é a mesma. A autora é a mesma. O capítulo número 77 do livro O Lar Adventista, no capítulo 77. Vamos recomendar aos nossos ouvintes livro, que leiam. Exatamente. Fala a respeito do Natal. E é interessante que para essa escritora, aqui naquela árvore, por baixo ou ao redor da árvore, é isso que nós estamos a fazer aqui na igreja, a nossa celebração do Natal. Por baixo da árvore, cada pessoa devia colocar algum presente especial para Jesus Cristo. E esse presente tem um foco particular para os necessitados. Então, se a ideia de imagem, a ideia de reproduzir alguma coisa da natureza, torná-lo do natural para o artificial, não tem esse elemento de adorar a imagem em si, não constitui problema algum. Então, se dentro da abordagem que fiz menção desta escritora cristã, ali ao redor nós precisamos amontoar todos os bens possíveis para depois procurarmos o destino, que são os necessitados, então não há problema algum. E então usar a árvore de Natal, não há problema algum. Deixa-me partilhar uma curiosidade interessante. Sim, a Bíblia fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Usa o termo leão para falar de Jesus Cristo. A Bíblia também fala de que o diabo está furioso conosco e vem rugindo como um leão. Também usa o termo leão para falar de Satanás. Moisés levantou uma serpente no deserto para que todos aqueles que foram afetados por aquela maldição pudessem concentrar suas atenções nele, e essa interpretação foi feita pelo próprio Jesus Cristo em João capítulo 3, e disse que aquela serpente era a representação de Jesus Cristo. No princípio, para a tentação e queda, o inimigo de Deus apareceu em forma de serpente. Então, vemos Jesus Cristo descrito como serpente no contexto ali do deserto, lá no ministério de Moisés, e o diabo descrito como também serpente lá no princípio. Olha, o facto de virmos o diabo como serpente lá no Éden. O facto de virmos o uso de um elemento para simbolizar uma entidade pagã não quer necessariamente dizer que não precisamos usar este mesmo elemento para um outro foco, porque o que determina
o final das coisas é o que a gente faz, qual é a intenção, qual é a motivação. Por isso é que estamos a dizer, as pessoas usam ou falam a respeito da árvore de Natal como tendo associação pagã, tá, né? Fazem uma ligação com o elemento pagão, porque existe uma história voltada a isso, ok? Nós respeitamos, mas nós estamos a dizer que dentro do ciclo cristão fazemos uso, ou podemos fazer uso da árvore de Natal com outro foco bem diferenciado, sempre voltado, tal como diz Ellen White, colocar alimentação cujo destino será atender aos necessitados. Então, o 25 de dezembro, se para alguns é uma oportunidade para adorar determinados deuses, para nós não é. Então, é preciso redirecionar, é preciso redirecionar o nosso foco, porque os pressupostos por detrás da forma como adoramos ou como encaramos o dia, ou encaramos a árvore, fazermos assim dentro de uma atmosfera propriamente sagrada ou cristã, não estamos errando nesse sentido. Porque mesmo falando sobre o surgimento do próprio Natal, não foi num fórum espiritual? O surgimento do Natal é bíblico. É bíblico. Só o dezembro é que não. Não, a data não é bíblica. E esse dezembro quem... É aquilo que eu apresentei, que os historiadores apresentam, que era a oportunidade para fortalecer a adoração dos heliólatras. Okay. Heliólatras são os adoradores do Deus Sol. Okay. E isto quer dizer que foram eles que começaram com este dia, porque há consentimento mútuo por parte de muitos historiadores. Quando você lê vários artigos científicos ou históricos, você encontra esta mesma informação. Então, ok, tá tudo bem, mas se eu separar este dia com um foco diferenciado, que era a intenção do século IV, quando a igreja cristã entendeu separar esse dia para refletir em torno da pessoa de Jesus Cristo. Okay. Quer dizer que, permitam perceber a intenção dos líderes da igreja naquela época era de redirecionar o foco, porque era dentro do contexto romano, e a igreja no século IV ela estava dentro continuava dentro do Império Romano. Dentro do Império Romano, e já nessa altura, principalmente nessa parte ocidental da Europa, onde nós temos onde havia lá a própria Roma. Então, é preciso perceber que eram estes que eram adoradores, os romanos, do sol, tá, né? Então, se eles estavam entrando para a fé, estavam sendo praticamente convidados a não mais concentrar suas atenções ao Deus Sol, mas ao concentrar as suas atenções ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero entender desse jeito. Pois. Agora, se eles têm outras intenções, outros pressupostos, ou existiam outras motivações que eu desconheço, isto mesmo assim não constitui problema algum. Por que não constitui problema algum? Tudo por causa destes princípios bíblicos que nós vemos, que defende que Jesus Cristo um dia nasceu e era um momento festivo. A festa deve ser assim, dirigida de um jeito cristão, com estes elementos que estamos tentando repetidas vezes fazer menção, e eu quero me concentrar no meu Deus. Isso é que mais importa. E é melhor, não é, pastor? Mas por que eu fui buscar novamente o surgimento? Porque depois dessa história, quer dizer, essa história o pastor expôs aqui, e foi muito, muito importante ter exposto, porque há uma história que sobressaiu mais, que é de uma determinada empresa de refrigerante que foi fazendo ali os seus, quer dizer, inventou o Pai Natal e queria fazer essa atividade que o pastor disse que a igreja está a fazer, do Natal Solidário, não é? Recolher alimentos e tudo mais para levar a um local de necessitados. Certo. No passado houve uma empresa, passa aqui publicidade, a Coca-Cola, que também fez atividades semelhantes a essas. Então, a história que mais aparece é essa. Ok. E não esta que o pastor explicou. Por isso, ainda bem que agora já sabemos. Por isso é importante consultarmos a Bíblia, e importante ainda questionar as ações humanas à luz da Bíblia. A Bíblia se torna
a balança de avaliação, de análise, Pois, para porque- questionar a natureza do comportamento humano. Sim, pastor, porque o cristão parece que, quer dizer, parece que está perante a brasas de fogo, porque ele diz, não, eu não comemoro o Natal. Outros dizem, não, quer dizer, há sempre uma desculpa, porque dá a impressão que falta informação. Certo, Com certo. essa história, melhor ainda. Nós somos fustigados com desinformação, que a informação correta Pois. acaba perdendo o seu... Não, mas pastor, seu talvez porque a sentido ou informação a sua correta, posição. talvez por a informação correta não ter aparecido. Ok. Hoje, graças a Deus, já temos. Amém. E Ela já existe desde muito já tempo, né? Porque a existe. Bíblia está à nossa disposição. Pastor, às vezes falta interpretação. Nós podemos ler, passamos por ali, nem que forem 20 vezes, mas a interpretação. Ok. Como é que fica? Falta isso. E ainda bem que o pastor já está a fazer ali. Por isso é que a Rádio Adventos se disponibiliza em oferecer estudos bíblicos a pessoas interessadas. E o pastor Cauê também. Ah, Eu não sei ok. se hoje vamos falar sobre os estudos bíblicos, pastor. Não sei se vamos fazer referência a isso, que todos os dias há pessoas a sofrer, todos os dias há pessoas a necessitarem de alguma coisa. Se calhar hoje há mesmo um irmão que despertou com a explicação do pastor. Então, pastor, como já chegamos mesmo ao fim do nosso tema, Certo. o pastor vai passar o seu contacto devido às aulas bíblicas que tem passado. Está certo. É o 925 13 57 00. Esse contacto dá acesso ao nosso WhatsApp pessoal e lá a gente consegue interagir, fazemos o devido agendamento, se corresponde àquilo que é a nossa programação semanal, ou então nós fazemos um esforço para tentar atender as pessoas de acordo com a disponibilidade que eles têm. Mas se calhar alguém deve estar a dizer, hoje é Natal, será que eu devo ligar? Pode ligar, eu vou atender. E a família, pastor? Nós vamos atender, há sempre um espaço. Há sempre um espaço, não é? É claro que não vamos conseguir nos demorar tanto, Sim. né? Alguns Mas momentos, pelo menos por vão causa- poder agendar. Exatamente. Se for para orar, vai poder Com orar. certeza, com né? certeza. Nem que for ao Não telefone. cai demais, Ok. não cai demais, Está sim. bem, pastor. Olha, estamos mesmo já no fim. Eu não sei se me esqueci de alguma coisa assim. Falamos dos estudos bíblicos. Dizer também que o pastor é quem lidera a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quer dizer, liderar como pastor. Porque a igreja é de Deus. Amém. Pois, o pastor é o pastor volto da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Talatona Metropolitana. Se calhar alguém não vai ligar, prefere mesmo aparecer. Há dias próprios que o pastor se faz presente na igreja, os dias de semana, não é? Pastor, quais são os dias? Nós estamos aqui todos os dias, exceto segunda-feira, part-time. Não estamos 100% porque deixamos um pouco mais de tempo para a nossa família. Família, Sim, amém. sim. A família é a primeira instituição criada Aparecemos- por Deus no Amém, Éden. Amém. Só aparecemos por questões emergenciais. Emergenciais. Então, Quando se vem alguém uma ligar triste, coisa quero falar com o difícil, pastor. então nós Aí o pastor. damos um esforço, fazemos um esforço e com o consentimento da família, e eles foram chamados também para essa missão e eles correspondem sempre. Tá bem. O pastor disse que no final haveria de desejar um Feliz Natal aos nossos ouvintes. Não sei se vamos fazer isso. Vamos fazer isso antes da nossa oração? É melhor. É melhor. certo. Então o pastor pode desejar já. Nós queremos desejar um Natal de muitas bênçãos para os radiovintes da 93.9 Rádio Adventos. Um Natal cheio da presença de Jesus Cristo. Separemos tempo suficiente para refletir em torno desta mais importante bênção da humanidade. Ele precisou abandonar todos os privilégios do universo para se reduzir como uma criança pensando em nós. E esse esforço que ele fez por nós precisamos aprender a corresponder às expectativas e, mais do que refletir em torno dele ou sobre ele neste dia, que carreguemos Jesus Cristo em nossos corações por toda a vida. Que Deus os abençoe poderosamente. E não fazer só o bem no mês de dezembro, não é, pastor? Deve se tornar o nosso estilo de O vida. estilo de vida, de janeiro a janeiro. A Bíblia declara: não vos canseis de fazer o bem. Ok. Pastor, muito obrigada pela sua presença. Amém. Vamos à nossa oração. Amém. Nosso bom e eterno Deus, obrigado porque o Senhor permitiu que pudéssemos chegar até o final deste ano. Obrigado por guardares as nossas famílias. E obrigado por este dia. Para o contexto cristão, decidimos nos separar para nos concentrarmos em Ti e podermos atender aqueles que precisam do nosso apoio.
tua bênção alcance todos os radiovintes da 93.9 e cumpra em nós os teus bons e eternos propósitos. Terminemos o ano cheio de tua bênção, do teu companheirismo e que se fortaleçam os teus planos para com as nossas próprias vidas. Perdoe todas as nossas faltas e siga cuidando de nós e correspondendo com aquilo que são os teus desígnios em nosso próprio ser. Atenda às nossas múltiplas necessidades, permaneça conosco de hoje e sempre. É o que nós ousamos te suplicar no nome de Jesus. Amém. Amém. Família, uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Mais Família.